Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal e hoje traremos o vídeo de costura desse modelo que está aparecendo aqui para vocês, né? Que é o modelo que nós fizemos a aula de modelagem na terça-feira. Então, se você quiser aprender a fazer o molde desse modelo, você clica aqui na descrição do vídeo, né? Que você vai aprender a fazer passo a passo esse modelo aqui, tá? Caso você não goste ou não queira fazer o seu molde, você quer o molde pronto, nós temos para vender para você também. Sempre aqui na descrição do vídeo fica todos os links para você, tá bom? Tem um link lá para você ir lá e adquirir o seu molde também do tamanho 36 até o 54 para você imprimir em plotter ou então em A4, tá bom? E a partir de agora, né, como eu já tinha comentado com vocês, é a Simone Ludovico que vai estar fazendo o vídeo de costura para vocês. Então, ela vai se apresentar para quem não conhece, né? E a partir de agora será ela que vai fazer os vídeos aqui para vocês de costura, tá bom? Ela é a costureira oficial, né? Ela trabalha na nossa equipe já há bastante tempo e ela é costureira oficial aqui do nosso canal, tá bom? Então, vamos lá assistir o vídeo de costura da Simone? Vem comigo! Bom, como a professora Vânia já falou, eu vim aqui me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem. Eu sou a professora Simone Ludovico, sua professora de costura oficial aqui no canal Modelagem e Costura Objetiva. E a partir de agora, vocês vão acompanhar os vídeos de costura do Faça e Venda comigo. Nós estamos sempre trabalhando para trazer o melhor para vocês. Inclusive, eu já estou aqui com o conjuntinho que você vai aprender hoje a costurar, que a professora Vânia já ensinou a modelagem. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma das novidades que estão sempre chegando por aqui. Vamos para a nossa aula. Bom, meninas, aqui estamos, né, com o conjunto da regata e calça com fenda, e aqui nós estamos com o molde da parte da calça. Eu tenho aqui o meu tecido, né, como vocês já viram aí, o linho misto da Máximos Tecidos, que contém um pouco de elastano, é bem macio e ele está dobrado. Desse lado aqui eu tenho uma dobra do meu tecido, do lado de lá está a auréola. O que eu vou ensinar aqui para vocês é como medir o fio, tá? Na parte da calça, principalmente, é assim, primordial você tirar corretamente essa medida, né? Colocar o seu molde no fio para que a sua calça não fique com a perna torcida, não dê defeito. Então, aqui, posicionei aqui o meu molde, vou pegar minha fita métrica, e é o seguinte, vou posicionar a fita métrica aqui. Nesse caso, eu estou utilizando a dobra do tecido. Poderia ser também a auréola. Então, a distância que está da dobra do tecido até a minha linha de fio está de 18 centímetros. Vou colocar um peso aqui. Agora, eu venho aqui na parte de baixo. Vou colocar aqui 18 centímetros a partir da dobra do meu tecido, certo? Agora aqui, não sei se vai dar para vocês verem direitinho, mas a minha fita métrica terminou antes aqui da linha de fio. Então, o que eu vou fazer agora? Ó, mantenho a minha fita métrica no lugar. Vou pegar o meu molde, delicadamente eu vou puxar ele até ele encostar. Na hora que ele fica rente com a minha fita métrica, né, no caso a linha de fio está rente, isso quer dizer que o meu molde está na linha de fio corretamente. Então, aqui eu coloco mais um peso e eu posso, então, cortar o meu molde. Dessa mesma forma, gente, a gente vai medir todas as partes que são necessárias de medir o fio do tecido, tá bom? Então, na outra parte da perna da calça, você vai fazer da mesma forma. O importante é o quê? Que na parte de baixo e na parte de cima, a distância seja a mesma da auréola até a linha de fio. Ou da auréola, né, no caso, ou da dobra do tecido, como foi aqui. Aqui eu tenho o passante, pertingal e braguilha. Essas partes aqui, eu preciso de uma parte cada uma. Esse daqui eu preciso de duas partes. Então, como o meu tecido está dobrado, eu corto apenas uma vez. E aqui eu preciso de apenas uma vez de cada um. Vou cortar só com uma parte do meu tecido.
ok? Eu só posicionei aqui para vocês verem. Desse lado aqui eu tenho o meio da frente, tá? E a gente também precisa de duas partes, então a gente corta uma vez aqui com o tecido dobrado. Eu tenho aqui a parte do meu cós, frente, o lado esquerdo. Desse lado aqui eu tenho o cós costas, tá? Aqui tá a parte do cós costas e eu preciso também cortar uma vez no tecido dobrado. Lembrando que aqui você precisa medir a linha de fio como essas outras partes aqui, tá bom? Então, feito isso aqui, você vai cortar o seu molde rente, tá? Cortar, aliás, o seu tecido rente ao molde, porque ele já possui margem de costura de 1 centímetro. Uma coisa importante que eu quero falar aqui para vocês, meçam a altura do gancho, tá? Meçam aqui, gancho costa, gancho frente e altura de cós. Para quê? Para que você veja se a medida do gancho está batendo com a sua medida de gancho, tá bom? Se não precisa, de repente, diminuir ou aumentar. Então, é importante você fazer essa conferência. Lembrando que aqui já possui 1 centímetro de margem de costura e precisa ser descontado esse valor para você ver se, depois de costurado, né, o gancho vai ficar certinho para você. Então, daí é só você cortar. Bom, aqui nós temos a lateral, né, da parte frente da calça, que ficou faltando, e aqui nós temos a parte do bolso. Aqui na parte do bolso, eu inverti aqui, né, coloquei um para baixo e para cima, porque no caso, como eu estou utilizando um tecido liso, não tem problema e assim a gente aproveita melhor o tecido. Aqui eu tenho a parte do cós direito, tá? Nós temos dois lados de cós, então esse é o cós direito. Aqui temos o acabamento já da parte da blusa, que acaba frente, o revel da cava frente, o revel da cava costas. Lembrando que isso aqui tudo precisa medir o fio, tá? E eu tô colocando assim bem próximo, porque como já possui margem de costura, então não tem problema. Aqui eu tenho o acabamento, né, o revel do decote da blusa, o decote costas, quanto aqui no caso é o frente, esse é o decote costas, que nós temos ali também uma gota, e ele vai estar encostado aqui, ó, na dobra do tecido, tá? Aqui no revel das costas nós temos um pedacinho que também é na dobra do tecido e aqui a gente abre que é na parte da gota. Então aqui a gente precisa cortar um de cada, aqui todas as partes a gente vai cortar uma única vez aqui. Aqui eu quero mostrar para vocês que como a parte da blusa a gente precisa tanto frente quanto costas cortar na dobra do tecido, o que que eu fiz? Eu dobrei o meu tecido, ó, aqui tá o meio da dobra, se eu tivesse aqui auréola com auréola, então eu abri, ó, dobrei até aqui, peguei um lado, dobrei até aqui, peguei o outro lado e vim, dobrei até o meio, tá? E aqui eu vou posicionar o meu molde, tanto aqui quanto lá, de uma única vez, ok? Dependendo aí do tamanho, não vai dar para fazer isso, então você vai ter que cortar usando as duas alturas, né? Uma altura para frente, depois uma altura para as costas. Encostou na dobra do tecido, não precisa medir o fio, porque a dobra do tecido já funciona como o fio do tecido. Então, feito isso, você vai cortar todas as partes e nós vamos montar. Lembrando que as partes do molde onde estão escritos que são para entretelar, você vai entretelar, tá? Tá escrito no molde, então onde estiver escrito você vai aplicar a entretela. Então, o molde posicionado fica aqui, sim, ali está a frente, bem encostadinho na dobra do tecido. Aqui está a parte costas também encostada aqui, bem rente à dobra do tecido, tá? Então, vamos lá cortar. Bom, aqui nós vamos começar com a parte da nossa blusa. Estou abrindo aqui a parte costas, direito aqui para cima. Vou vir com a parte frente, vou abrir e colocar o direito para baixo e nós vamos fechar aqui os ombros. Então, você vai posicionar ombro com ombro, alinhando
aqui um alfinete, que você pode colocar quantos alfinetes você achar necessário, tá? E nós vamos passar uma costura reta aqui com 1 centímetro de margem. Não esqueçam de dar retrocesso no início e no final. Feito isso aqui, você vai fazer costura de acabamento. Você pode estar usando overlock ou o zigue-zague. Aqui nós temos a pence, ó, tem a marcação aqui do final da minha pence, aqui que nós vamos juntar, ó, direito com direito. Ó, e aqui eu vou alfinetar. E aqui tá o final da minha pence. Aqui, se você for iniciante e quiser ter mais segurança na hora aqui da sua costura, ó, a gente precisa dobrar bem certinho aqui, ó, a minha marcação bem com a quina na direção certinha. Você pode vir, ó, aqui é o meu final. Eu venho aqui com uma reguinha aqui do início, aqui até o final. Sendo que eu não vou fazer assim, eu vou terminar um pouquinho antes. Vocês já vão entender. Venho aqui com o meu giz. Ó, agora eu vou colocar aqui um alfinete, onde é a marcação do final. Mostrar aqui para vocês. Ó, eu vim com essa linha até aqui. Aqui eu venho e vou costurando bem na beiradinha até o final, que é para não formar papo, tá? Então, vocês fazem isso. Aqui você vai costurar, ó, por cima dessa linha aqui. Ó, vim com a minha agulha até a marcação. Esse aqui é o onde eu vou finalizar. Deixo a agulha dentro, vou levantar aqui um pouco o calcador e vou, ó, voltar mais ou menos 1 centímetro para dar aqui o retrocesso e finalizar a minha costura, tá? Eu não dou o retrocesso aqui na pontinha para não ficar grosseiro. Então, aqui eu tiro, vou virar aqui no direito, ó, e aqui no direito ela vai ficar assim, ó, terminando bem fininha. Que, obviamente, falta passar o ferro. E aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Eu vi com a costura que era até aqui, depois eu vi bem no cantinho, ó, bem na beiradinha, na bordinha aqui, para finalizar. Cheguei aqui e voltei, né, deixei a agulha dentro, virei o tecido, voltei como eu mostrei para vocês. E aqui a gente tem a nossa pence já finalizada. Ela tá aqui, ó, dobrando para a parte de baixo. Feito isso, eu vou reservar essa parte aqui um pouquinho. Peguei aqui, ó, o meu viés, certo? Que é o nosso acabamento ali de decote. Então, eu vou posicionar aqui, ó, direito com direito, ombro com ombro, e nós vamos fechar aqui esse ombro. Você pode alfinetar, tá? Lembrando que a margem é de 1 centímetro. Pronto? Agora aqui, ó, você pode passar o acabamento aqui, se você quiser, tá? Aqui você vai abrir a costura. O ideal é passar o ferro, mas você pode abrir, dependendo do tecido que você estiver trabalhando, ele vinca direitinho.
Agora, o que nós iremos fazer? Vamos posicionar aqui na nossa blusa. A gente vai abrir ela aqui, ó, com o direito para cima. Aqui eu tenho a parte costas, parte frente. Vou posicionar meu viés costas e frente, direito com direito. Aqui eu entretelei, gente, com a entretela de malha, tá? Aqui a gente vai posicionar, casando bem certinho. Aqui, ó, costura com costura. Aqui, como eu passei o overlock os dois juntos, eu vou jogar essa margem para o lado das costas. A gente vai alfinetar. Do outro lado aqui a mesma coisa. E nós vamos passar uma costura reta em toda a volta do decote, tá? Então, aqui, ó, vou passar aqui a costura, dou a volta, desço aqui, faço todo esse contorno e termino aqui. Feita aqui essa costura, nós iremos agora fazer alguns piques, toda a volta aqui do nosso decote, por conta que é um decote curvo. Então, você vai fazer esses pequenos cortes até próximo à costura, sem cortar a costura, obviamente. Aqui você pode cortar o excesso. E vamos também fazer uma costura de pesponto em toda a volta aqui da nossa parte do decote, tá? Então, aqui é o seguinte, você tem aqui, ó, você tem a margem de costura, você vai abrir aqui e vai passar uma costura bem na borda do lado do revel, tá? Então, a gente vai, no caso, prender o revel na nossa margem de costura. Então, você passa a costurinha bem na bordinha. Quando a gente chega próximo aos cantos, a gente tem que parar, porque não tem como a gente chegar bem próximo ao cantinho. Então, você vai o mais próximo que você conseguir. Aqui, ó, a gente tem esse quadradinho, né? Da parte aqui da nossa fenda aqui da... Ai, gente, esqueci agora o nome. A gota.
Então, a gente vai, ó, abrir na diagonal, bem em direção ao cantinho da costura que a gente fez. Mais próximo que você conseguir. Feito isso, ó, aqui você vai passar o ferro, que é para essa costura, ó, ficar toda aqui para dentro. Aqui, ó. Aqui precisamos agora fazer o acabamento do nosso revel, tá? Então, aqui, ó, essa gota vai ficar para dentro assim, ó. Fica bem certinho. Você vai passar aí o acabamento que você estiver utilizando, overlock ou zigue-zague. Vira bem o cantinho. Vai ficar assim. Nossa gota. Claro que falta aqui passar o ferro, né? Ficar bem certinho. Então, você vai fazer aqui a costura de acabamento em toda essa volta aqui. Agora, nós vamos também preparar o revel das cavas. Aqui, ó, nós temos aqui a nossa cava frente, cava costas, ombro. Então, aqui, ó, eu vou abrir, colocar aqui, direito para cima, venho com a cava das costas, ó, direito para baixo. Aqui nós vamos fechar os ombros. Abre também a costura. Se possível, passa o ferro. Aqui até que dá para vincar, porque além dele estar entretelado, né, eu estou trabalhando com linho misto, que também vinca com uma certa facilidade. Pronto. Agora aqui, ó, eu vou abrir a minha blusa. Mesmo que eu fizer de um lado, você vai fazer do outro. Então, com o direito para cima, cava a costa, cava a frente. Venho aqui com o meu revel, ó, cava a frente, cava a costa, direito com direito. Aqui eu vou posicionar ombro com ombro, costura com costura. Joguei aqui a minha margem de costura do ombro para as costas, tá? E aqui a gente vai alfinetar, contornando aqui. Vamos passar uma costura reta. A mesma coisa você vai fazer do outro lado, tá? Aqui, ó, a gente também vai fazer os piques. E vamos fazer a costura de pesponto. Da mesma forma que fizemos no decote, a gente vai fazer aqui nas cavas. Então, aqui, ó, tenho margem de costura, abro o meu revel por cima da margem e faço a costurinha de pesponto bem na beiradinha. Então, aqui, ó, costurinha de pesponto. Feito isso aqui, você vai fazer a mesma coisa do outro lado e vamos fazer a costura de acabamento aqui do nosso revel. Bom, então aqui, ó, fiz o pesponto, certo? Vou mostrar aqui
para vocês, ó, bem de pertinho, aqui tá o pesponto, passei o ferro, olha como a passadoria é importante, ok? Agora, nós vamos fechar as laterais. A mesma coisa que eu fizer desse lado, vai ser feito do outro, tá? Então, aqui, ó, nós vamos igualar aqui a cintura, alfineta, bem, dei aqui minha pence. E aqui, ó, eu vou abrir o meu revel. Vou casar aqui costura com costura no meu revel. E vou, gente, jogar esse revel para frente. Aqui na minha costura, eu junto aqui, ó, costura com costura bem certinho, tá? E jogo esse revel para frente, dobrando aqui na costura. E aqui, ó, agora eu alfineto. Feito isso, nós iremos passar uma costura reta aqui e também a costura de acabamento. Agora só falta a costura aqui de acabamento. Bom, passada aqui, ó, costura de acabamento, costura, né, reta. Aqui, agora a gente abre, ó, o nosso revel, e aí ele já fica preso aqui na nossa lateral, ok? Do outro lado, a mesma coisa, vou abrir aqui o meu revel e vai ficar assim, ó, com um acabamento bem legal. Agora aqui, só falta agora para terminar a nossa blusa, fazer a bainha. A bainha aqui, você tem duas formas aqui de fazer, você pode passar a costura de overlock ou zigue-zague, né, em toda a volta, e virar aqui 1 centímetro, ou você pode fazer uma costura dobrando 2 vezes. Então, vira meio e depois meio e passa uma costura reta aqui na borda da bainha, certo? Que é o que eu vou fazer, tá? Uma coisa importante quando a gente estiver costurando aqui, ó, principalmente se tratando desse tecido, que ele tem uma porcentagem de elastano, é você, ó, quando dobrar aqui a tua bainha para fazer a costura, não fique assim, ó, esticando o seu tecido. Porque se você esticar ele e passar a costura, quando você soltar, ele vai estar formando ondas ou embabadando, como a gente fala. Então, você vai, ó, posicionando aqui a dobra e alimentando a sua máquina. Não fique esperando ela puxar, não, tá? Então, aqui, ó, está a nossa bainha, certo? Viradinha 2 vezes, fica bem mais bonita, né? Agora, terminamos a nossa blusa, vamos
fazer a limpeza da peça, então você vai tirar toda a sobra de linha, fazer a passadoria. Aqui nós temos uma gota nas costas, então você vai colocar ali um botão para fazer o fechamento da gota, e nesse caso eu vou fazer a azelha à mão, tá? Porque eu não coloquei a azelha aqui. Caso você queira colocar uma azelha, é só você colocar na hora de costurar o revel. Então, aqui você pode colocar uma azelhazinha, quando desvirar, ela vai estar aqui, tá bom? Então, aqui, ó, ficou a nossa blusa, que nós temos a parte do avesso, né? Aqui, gente, eu vou fazer um retrocessozinho, ó, para prender. E eu faço aqui pelo direito, ó. Coloco aqui. Abro aqui essa costura. Ó, e dou um retrocesso, prendendo aqui, para esse aqui também não ficar solto, tá? Ó, pelo lado do direito, praticamente ninguém enxerga, tá vendo? Não dá nem para ver. Então, assim fica esse acabamento aqui da parte do revel de ombro aqui. Que você abre a costura, que é para ficar encaixado bem dentro da costura. E aí fica imperceptível. Você costura bem rente. Aí, aqui e aqui. Aqui eu passei a costura de overlock, né, com a linha branca, mas o ideal é você usar a linha da mesma cor do seu tecido, tá? Isso aqui, como ela é para o meu uso mesmo, eu não me importei de passar, porque fica um pouquinho mais visível para vocês. Então, agora aqui nós temos o lado do direito, aqui da nossa peça. Nossa blusa está prontinha, tá? Então, aqui, olha que perfeito ficou esse acabamento de decote. Na frente e nas costas, tá? Aqui a gente coloca o botãozinho. Então, vamos para a nossa calça. Pessoal, vamos fazer uma pequena pausa no vídeo aqui para eu falar com vocês do nosso combo Oficina MCO de Costura, né? Que é um curso onde você aprende a fazer 14 peças de roupa aí para o seu guarda-roupa, para fazer para você ou para quem você gosta aí para sua família, né? Ou quem sabe até para vender. Então, eu vou deixar para vocês aqui um linkzinho na descrição do vídeo. Vou deixar também um QR Code aqui para você ler, entrar lá e saber mais informações desse combo, né? Onde tem 14 peças lindíssimas para você renovar seu guarda-roupa. Mesmo que você seja iniciante, que você está começando agora na costura, você vai aprender. Por quê? Porque tem os moldes para você baixar e tem as aulas da Simone Ludovico, né? As aulas de costura passo a passo para você conseguir fazer as suas roupas, tá bom? Então, vamos lá, clica nesse link e aproveita o preço, porque tá apenas R$ 97, tá bom? As 14 peças. Então, vem comigo, clica aqui e eu te espero lá na área de membros de alunos. Bom, aqui na calça nós vamos começar com a parte da frente. E aqui eu já passei, ó, a overlock no gancho, certo? Aqui você pode usar também o zigue-zague, tá? Se for o caso, se você estiver utilizando aí o zigue-zague, você passa o zigue-zague. Passei aqui também, ó, na parte do meio, certo? E do lado de cá, que é a nossa lateral, eu também passei aqui na parte do recorte o acabamento, tá? Aqui separadinho. E agora nós vamos fazer aqui essa união, tá certo? Então, aqui, ó, eu vou separar um lado. Opa. Separar aqui um lado. Ó.
Tenho aqui o meio e agora eu vou pegar uma lateral e vou colocar, ó, direito com direito. Essa daqui pertence ao outro lado. Então, a mesma coisa que eu fizer aqui, nós vamos fazer do outro lado. Então, aqui eu vou juntar direito com direito, ó, e vamos alfinetar. Aqui, ó, eu tenho o final dessa partezinha aqui, né, essa curvinha aqui, essa quina. Eu vou costurar 1 centímetro abaixo dela, tá? Então, aqui eu vou vir com a minha costura 1 centímetro abaixo, ó, tá vendo? Então, a gente vem costurando aqui 1 centímetro de margem e a gente desce também aqui 1 centímetro. Então, aqui, ó, costurei até aqui embaixo. Agora, aqui na nossa abertura, que você pode vir passar o ferro, ó, abrindo aqui a costura. Esse aqui é o momento. E aqui a gente dobra aqui essa margem, ó. A gente vai dobrar exatamente aqui na costura. Depois que você dobrar aqui na costura, você pode vir passando o ferro, porque facilita. Você vai, ó, dobrar aqui a metade e virar mais uma vez. A gente vai jogar essa margem aqui para dentro, que é para ficar um acabamento bem bonito. Ó. Então, feito isso, ó, eu venho costurando aqui bem na borda, costura aqui, faço o chanfrado aqui, né? Vou fazer o telhado aqui da casinha, o formatinho, né, assim, de telhado, e volto costurando do outro lado. Então, aqui, ó, fica assim. Aqui tem o nosso telhadinho, aqui o lado, ó, do direito. O que está faltando aqui, gente? Passadoria, certo? A mesma coisa você vai fazer do outro lado. Bom, aqui, ó, passei o ferro, olha como ficou bem perfeitinho, certo? Aqui o lado do avesso. Agora, nós iremos montar aqui o nosso bolso. Então, eu vou fazer desse lado, a mesma coisa será feita do outro lado. Então, para começar, eu vou pegar a parte do bolso que tem o recorte, ó, que é assim também chanfrado, né? Conforme esse corte aqui. Aqui, gente, eu acabei na hora, deixei essa parte do molde separada, esqueci e não coloquei em cima do tecido. E conforme eu fui cortando e tal, não sobrou tecido suficiente o tamanho para cortar, eu cortei aqui em outro tecido, no caso aqui só mudou a cor, porque é linho misto também, tá? Então, aqui eu vou separar, vou pegar aqui o lado do direito e vou posicionar aqui. Aqui vamos passar uma costura reta.
Aqui eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Quando você estiver costurando, principalmente parte curvas ou assim na diagonal em que ele se encontra no viés do tecido, não fique esticando, não fique esperando a tua máquina puxar e tu segurando assim, porque senão essa abertura aqui ela vai ficando frouxa, tá? Se você estiver trabalhando com bolso em tecidos mais leves, mais finos, o ideal é você colar uma tira de entretela aqui na abertura do bolso. Agora, já fizemos essa parte, aqui eu tenho a minha margem de costura, vou abrir aqui e vou passar uma costura de pesponto aqui na beiradinha. Então, aqui, ó, passei a costura bem na beiradinha, quando eu viro aqui, ó, ninguém vai ver que eu tenho uma parte de outra cor ali do bolso. Agora aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte, vou deixar ele aqui aberto, vou vir agora com a outra parte do bolso, venho com a parte do direito, ó, direito para baixo. Aqui eu colei, não, costurei uma tira, né, da mesma cor, que é para essa parte aqui, ó, ficar aqui em cima e não aparecer essa outra cor aqui. Então, aqui eu vou colocar direito com direito. Você vai posicionar aqui e aqui nós vamos fechar o nosso bolso, ó. Aqui, essa parte curva. Agora aqui você vai passar uma costura de acabamento, ok? Para poder virar o bolso, ó, e ele ficar assim. Então, aqui não aparece, ó, tá vendo? Agora você vai fazer a mesma coisa do outro lado e fazer aqui o acabamento. Então, aqui, ó, passei o acabamento, certo? Agora eu vou colocar ela aqui no lugar, o bolso no lugar, bem certinho aqui. E aqui, gente, eu gosto de passar uma costurinha aqui só para manter o bolso no lugar enquanto eu estou finalizando aqui o restante, tá? É bem na beiradinha. Pronto. Aqui deu uma sobrinha, eu vou tirar. Agora nós vamos fazer a montagem aqui do nosso zíper, tá? Então, aqui eu tenho as minhas duas partes. Ó. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui a minha braguilha, que eu já passei aqui o acabamento, ó, em volta da parte curva. E aqui eu vou posicionar ela aqui. Vou marcar aqui 1 centímetro, ó. 1 centímetro. Agora aqui eu vou juntar, ó, direito com direito, alinho bem e vou costurar até a marcação que eu acabei de fazer de 1 centímetro. Meninas, tem várias formas de se costurar a braguilha, tá? O legal é o quê? É você tentar várias delas e ver qual que você vai se adaptar melhor, ok? Então, aqui, onde eu fiz a marcação, vou colocar um alfinete, ó. Batendo certinho. Isso aqui é importante, tá? Porque na hora da gente colocar o zíper e colocar o cós, se aqui não tiver batendo certinho, a costura do cós não se encontra. Então, vamos lá.
Pronto, fiz aqui a costura. Agora eu tenho aqui, ó, o meu pertingal. Eu passei o ferro, deixei ele já vincado aqui no meio. Mas aqui tá o pertingal. Eu já deixei vincado com o direito para fora. Aqui você pode fazer uma costura de overlock, né? Só para fechar. Mas eu gosto de deixar embutido. Então, eu vou virar aqui, ó, direito com direito e vou fazer uma costurinha aqui. Feito isso, ó, vou desvirar. E fica assim, ó, esse acabamento. Aqui a gente passa uma costura de overlock. Então, fiz aqui a minha costura, né? Fechei aqui o gancho, agora eu vou abrir até o ponto aqui que eu costurei. Vou vir com a minha braguilha e vou, ó, posicionar. Deixa ela bem certinha aqui em cima, tá? Vou colocar aqui. Ó. E aqui eu vou costurar a partir desse ponto, ó. Pronto. Ó, aqui a gente vai abrir e vamos pegar o nosso zíper, tá? Eu tô utilizando aqui um verde que não é, né? Claramente não é do tom da nossa calça, mas não tem problema não, tá? Então aqui eu tô com o direito do zíper aqui para cima. Sempre testa o teu zíper para ver se tá ok. Meninas, quero lembrar para vocês que esse tecido aqui, que é o linho misto lá da Máximas Tecidos Finos, vocês têm cupom de desconto, tá? É só colocar tudo maiúsculo, Vânia Machado 10, e você ganha 10% de desconto. Não se esqueça. Então, aqui eu vou, ó, posicionar aqui o meu zíper. Vou colocar ele assim, ó, e vou deixar bem rente aqui com a minha costura. Deixa aqui o final do meu zíper, né, aqui. Aqui você pode alfinetar e nós vamos costurar do lado de cá, ó. Então, aqui passei a costura, agora eu jogo ele aqui para dentro. Ó. Ele vai ficar assim. Aqui dá para você tirar um pouquinho dessa margem de costura, se você quiser, tá? Se não tiver ficado muito grosseiro. Tira aqui só um pouquinho. Que eu vou jogar para dentro. Que eu vou alfinetar. Agora aqui, desse lado, nós vamos fazer o seguinte. Aqui eu vou dar um pique, onde tem essa costura, eu vou dar um pique aqui. Ó, isso aqui para vocês. Ó, dei um pique aqui, é bem, ó, na altura aqui que eu costurei a minha braguilha, tá? Vou colocar aqui o meu pertingal. Vou colocar aqui, ó, o meu zíper. Aqui você vai alinhar, tá? O teu pertingal tem que ficar na mesma direção aqui. Então, eu vou
acertar, coloco o meu zíper, ó, rente aqui com a costura do meu pertingal. Então, você posiciona aí bem certinho. E aqui, ó, eu venho com a minha margem de costura desse lado aqui. Jogo esse aqui um pouco para cá e venho aqui. Alinho aqui em cima e vou posicionando. Ó, aqui eu vou vir costurando daqui, ó, de onde eu terminei a costura da minha braguilha e vou vir costurando bem rente aos dentes do meu zíper, tá? Prontinho. Agora desviro, ó, tá aqui. Meu zíper. Agora vamos fazer aqui a costura daqui da braguilha. Aqui na costura da braguilha, gente, vocês podem desenhar, tá? Então, tu vem aqui, deixa eu ver onde está aqui o final da minha costura. Aqui tu pode vir e desenhar, tá? Para ficar bem legal. Faz o desenho. Aqui a gente não pode, né, costurar esse pedaço aqui, certo? Então, aqui, ó, a gente vai dobrar ele, jogando, ó, pra lá. E a gente vem costurando aqui. Ó, passei aqui a costura. Agora, eu volto aqui, ó, com o meu pertingal. Ó, volto com ele para o lugar. E aqui eu passo uma costura rente aqui, ó, a volta aqui da minha braguilha, para prender essa parte de baixo. Então, prendi, ó, fiz essa costura aqui. Pronto. Ó, aqui. Ok? Então, o nosso zíper tá aqui no lugar. Agora, nós vamos preparar a parte das costas para a gente poder depois, então, juntar. Bom, na parte de costas, a gente vai começar costurando aqui o nosso gancho. Você vai deixar, né, direito com direito e vamos passar aqui a costura reta. Passada aqui a costura reta, você vai passar a costura de acabamento também. Aqui nós temos a nossa pence, então eu vou juntar aqui, ó, direito com direito, a marcação que eu fiz aqui, né? Se você fez um pique, você vai juntar. Alfineta, eu também alfineto aqui o final, só para me orientar, onde eu vou estar finalizando aqui a minha pence. A pence, gente, você vai começar aqui onde tem a marcação que é mais larga e vai terminar bem fininho.
Não sei se dá para ver, mas terminei bem fininho aqui e voltei para dar o retrocesso. A gente volta pelo mesmo caminho, que é para nossa pence ficar assim, ó, sem papo, ok? Então, você vai fazer a outra também, fazer o acabamento. Então, depois de fazer aqui o acabamento, agora nós vamos juntar. Então, aqui eu tenho lado direito para cima, da parte das costas, vou vir com a parte da frente, com o meu direito para baixo, né? Vai ficar direito com direito. Aqui, agora a gente vai alinhar as laterais. Vamos passar uma costura reta. Aqui a gente chega no ponto o quê? Que você vai passar a costura reta, fechando, né? Aqui a gente vai fazer isso nas duas laterais, aqui no entrepernas, tá? Aqui, ó. Você vai juntar costura com costura, alfinetar. E você vai colocar quantos alfinetes você desejar, ó. O molde bate certinho, tá? Então, aqui nós vamos fechar as laterais e entrepernas. Primeiro, costura reta. Você fechou? Experimenta, vê como é que tá aí no teu corpo, se por acaso precisa de ajustar um pouquinho, né, entrar um pouquinho mais e tal. Você experimenta, tá ok? Aí você vem e faz o acabamento. Então, aqui, ó, tá a nossa calça fechada, certo? Laterais, entrepernas. Agora, nós iremos preparar aqui o cós. O cós eu vou começar aqui pelo passante. O passante é aquela tira, né, que nós temos aqui. Então, aqui você vai dobrar cada lado uma vez para o meio, ó, assim, e depois mais uma vez. Então, a gente dobra aí em 4 partes. Aqui eu já passei o ferro para facilitar. E a gente vai costurar. Você vai fazer a costura reta nas duas bordas do passante, tá? Assim fica o nosso passante. Agora, aqui no nosso cós, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós temos lado direito e lado esquerdo e a parte das costas. Então, aqui, ó, eu vou pegar isso aqui, tá com direito para cima. Vou pegar aqui, ó, direito para baixo, colocar aqui e aqui. E vou tirar essa daqui. A gente vai fazer a mesma coisa com o outro lado. Aqui nós vamos fechar as laterais. Então, aqui, ó, vai ficar assim, você vai fazer com o outro também. Bom, aqui, ó, já costurei, né, as laterais das duas partes, certo? Aqui nós vamos fazer um pique, ó, você vai juntar lateral com lateral,
né? Costura com costura, e vamos fazer um pique aqui na parte de baixo. E agora eu vou colocar aqui, ó, direito com direito. Vamos casar aqui as costuras. Vou abrir aqui as costuras. Alfinetar. Aqui. Feito isso, nós vamos passar uma costura reta aqui por toda a parte superior do nosso cós. Pronto, agora nós iremos fazer aquela costurinha de pesponto, tá? Do lado que for ficar do avesso do cós. Então, aqui, só que tem um porém, nós vamos começar a costura após 1 centímetro, tá? Não vamos começar aqui do início, não. A gente vai deixar a margem de costura e depois a gente começa o pesponto. E aqui, para você não errar o lado que você vai fazer o pesponto, ó, você pega o teu cós e posiciona aqui, ó. Por exemplo, nesse caso, vai ficar direito com avesso. Então, aqui, ó, esse vai ser o meu lado do avesso, ó, que vai ficar para dentro. Então, eu já sei que eu tenho que fazer o meu pesponto desse lado aqui, tá? Então, você pode marcar para você não errar, tá bom? Então, agora a gente vai fazer o pesponto. Lembrando de deixar 1 centímetro de margem sem costurar o pesponto. Então, aqui, ó, passei o pesponto. Olha, encontro das costuras, tudo bem bonito. Agora, eu tô aqui com o meu cós. Esse lado aqui é o que eu vou costurar primeiro. Então, esse lado de cá, que é o meu lado da frente, eu vou fazer uma costura aqui, uma costura reta, com 1 centímetro de margem. Essa costura, gente, é só para nos auxiliar na hora da gente rebater aqui. Aqui, caso você queira, quando eu passo a costura, eu acho que não tem necessidade, mas se você for iniciante e achar que vai ser melhor para você, aqui onde a gente passou a costura, você pode dobrar e passar o ferro, deixar aqui vincado. Mas com a costura a gente já consegue, ó, dobrar com bastante facilidade, tá? Feito isso, vamos fechar aqui, ó. Você vai fechar aqui e aqui você vai passar aqui a costura reta em 1 centímetro. Aqui eu já vou deixar, ó, viradinho aqui, a margem de costura de 1 centímetro, tá? Então, aqui eu faço isso, vou alfinetar. E costura aqui 1 centímetro. Do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Ó, passei aqui a costura até aqui, ok? Pronto, feito isso, ó, você pode dobrar aqui. Se você quiser, você pode cortar ali para tirar o excesso. E aqui, ó, a gente desvira e assim tá o nosso cós, tá? Então, aqui do outro lado, a mesma coisa. Aqui você pode usar até o auxílio do descosturador para deixar essa ponta bem, ó, quadradinho, bem bonito. Então, vamos lá. Agora vamos prender, né, esse cós. Antes da gente prender o cós, nós vamos cortar aqui o nosso passante, tá?
Cortar aqui em 4 partes. Dobra ao meio. Corto. Dobra ao meio novamente. Pronto. Agora eu vou prender aqui na minha calça. Então, aqui, ó, já vou prender porque facilita. Eu coloco aqui. Se precisar de tirar mais um pouquinho, depois eu tiro. Eu dou um retrocesso. Então, aqui na costura do centro-frente, o próximo vai ser aqui na pence, ó, das costas. Eu posiciono no meio, tá? Na outra pence. E aqui, ó, no nosso recorte. Agora, eu venho posicionando o meu cós. Aqui. Estou, ó, com direito aqui para dentro, avesso, né, para fora. Venho aqui com a parte que eu vou costurar. Essa minha parte aqui, ó, que tá sobrando a margem de costura, que é a parte, ó, das costas. Das costas, não, que é a parte que vai ficar pro avesso. Vou posicionar aqui, ó, rente, tá? Ó, rente aqui. E vou alfinetar. Agora venho aqui, costura da lateral, com costura da lateral. Alfineto. Centro costas com o pique que a gente fez. Deixa eu ver para que lado tá aqui a minha costura. Ó, minha costura tá virada para lá, então aqui eu viro para lá também, porque na hora que a gente vai passar o ferro, não vai ficar aqui com essa margem torcida, tá? Então, esses são detalhes que a gente vai observando para deixar a nossa peça bem feita. Aqui. Agora aqui, lateral, abrindo aqui a costura e aqui jogando a costura pro lado das costas. Costura com costura. E aqui a gente deixa rente também. Ó, bem rente aqui. Gente, eu não mostrei, mas aqui, ó, dá para fazer agora. Você pode virar aqui, ó, e fazer uma costurinha de pesponto aqui em cima. Eu deixei só a costura de dentro, mas você pode jogar aqui, ó, vira para o lado direito e faz uma costurinha de pesponto aqui. Pode ser até depois que prender aqui no cós, não tem problema não. Isso que você consegue fazer ainda depois. Eu ainda vou fazer, porque eu acabei esquecendo. Então, agora nós vamos passar uma costura reta em toda essa cintura, tá? Vou costurar aqui, ó, bem rente aqui a minha margem, eu passo a costura reta. Ó, tá todo certinho, casando aqui o nosso cós.
Então, passei a costura e toda a volta, ok? Aqui eu vou tirar esse excesso, eu não vou precisar. Do outro lado também vou tirar. E agora, nós iremos, ó, jogar essa margem de costura, deixa eu virar assim. Vamos jogar essa margem de costura dentro do nosso cós. E aqui, ó, aproveito a minha costura, né? Essa costura que nós passamos aqui, ó, para dobrar. Venho e jogo aqui bem em cima do cós, ó, e vamos pespontar, tá? Ó, já vai virando com muita facilidade. Aqui a gente tem a costura que a gente acabou de fazer, essa costura aqui, ó, que prendemos o cós na calça. A gente vai pegar essa dobra aqui, ó, e vai colocar bem em cima aqui desta costura e vamos passar uma costura agora de pesponto, ó, que nem eu tô colocando esse alfinete, um pouquinho mais para dentro. Por quê? Porque essa costura é para ela pegar aqui no cós e não na calça, tá? Então, a gente costura um pouquinho mais para dentro para poder pegar aqui. Isso aqui você vai fazer em todo o cós. Então, aqui, ó, você pode dobrar, casando aqui as costuras, ó, e alfinetando, para te facilitar. Então, aqui eu tenho o pique, ó, do centro costas, vou colocar aqui em cima da costura do centro costas, do gancho costas aqui, no caso. Aqui da lateral. Testem fazer, gente, com essa costura aqui. Vocês vê se... Depois me conta se facilitou a tua vida. E aqui a gente joga para dentro e cobre. Ó. Agora aqui a gente vai, ó, dobrando, você vê que casa certinho. A gente vai dobrando e passando a costura. Então, vamos costurar, fechando aqui todo o nosso cós. Ó, assim ficou a nossa costura. E aqui, ó, pegando em cima do cós. Ó. Bem em cima do cós e não da calça. É assim que tem que ficar, certo? Agora, nós vamos só prender aqui o nosso passante. Então, para prender o passante, ó, você vai colocar ele aqui para cima, bem na mesma direção. Ó. Você vai colocar
assim um pouco mais abaixo, meio centímetro abaixo, mais ou menos. E vai passar uma costurinha reta bem na beirada, prendendo ele. Um retrocesso, né? Depois que você fizer esse retrocesso, você joga ele para cima de novo e passa agora a costura. Ó, passa a costura aqui do retrocesso. A gente deixa essa parte embutida, principalmente aqui nesse caso que eu estou utilizando um linho misto que desfia com facilidade. Então, só para eu acertar aqui. Então, fazer dessa forma vai manter, né, a costura por muito mais tempo. E assim fica, ó. Fica com um acabamento bem bonito e ele não fica desfiando. Dessa mesma forma, você vai fazer os demais. Vamos também fazer aqui a nossa barra. A barra, gente, você vai passar uma costura de overlock em toda a volta e vai virar 3 centímetros, tá? Então, aqui você pode vir com a sua fita métrica, marcando 3 centímetros e alfinetando para passar a costura reta. Ó. E daí você vai fazer a costura aqui tudo. Porém, eu não vou fazer assim por conta que esse tecido ele desfia muito. Então, eu vou dobrar aqui, ó, 1 centímetro para dentro e vou passar a costura reta, tá? Vou fazer assim a minha bainha. Ó, vou fazer dessa forma. Então, aqui, né, tô dobrando. Dobro mais uma vez aqui. Ó. E aqui eu tô usando a minha fita métrica para conferir o tamanho, tá? Para ficar certinho. Pronto, ó. Barra feita. Ó. Certinho? Agora só falta você fazer a sua casinha de botão para sua calça estar finalizada totalmente. Vai retirar todas as sobras de linha, tá? E aqui eu vou fazer aquela costurinha, ó, de pesponto aqui em cima, que eu esqueci. Então, aqui, ó, fiz a costurinha de pesponto aqui, que eu havia esquecido. Agora, você vai fazer a tua casinha de botão e aplicar o botão. Aqui, ó, como é um cós bem largo, né? Ou você põe um botão grande, ou você pode pôr aqui 2 botões, tá bom? Eu acho até que eu vou colocar 2 botões para não ficar... Porque mesmo que um botão grande, aí depois ele vai ficar assim. Então, aqui, qual é a direção do botão? O botão, gente, ele fica na direção aqui, ó, do zíper, tá? Não é aqui no meio. É nessa direção aqui, ó, do zíper, que você vai colocar aqui o teu botão. O furo do botão tem que pegar aqui, ó,
nessa direção, para quando você fechar a tua calça, que ele entrar na casinha, ele fique certo. Se o botão estiver aqui no meio, ele vai puxar para cá e daí fica aparecendo aqui. Muita gente fala que, quando eu faço e aí o meu cós fica aparecendo um pedacinho do zíper. É por conta disso, tá bom? Então aqui, ó, gente, fechei o zíper. Aqui, ó, casando certinho aqui a costura, ok? Tudo bonitinho, tudo certinho aqui com a nossa peça. Então, aqui é só eu fazer aqui você vai marcar a casinha, do lado de cá você vai colocar o seu botão. Então, fique aí com o resultado do conjunto, né, pronto. Espero muito que vocês tenham gostado da aula. Não esqueça de deixar o seu like, seu comentário e de ir lá na Máximos e aproveitar o teu desconto de 10% com o cupom Vânia Machado 10, tudo junto e letra maiúscula, tá? Beijo e até a próxima aula.